Gustavo. Sou caminhoneiro há 12 anos e percorro a rota São Paulo-Curitiba com uma regularidade quase assustadora. Já fiz esse trajeto tantas vezes que, de olhos fechados, eu saberia exatamente onde virar, onde o asfalto fica mais liso e onde a curva vem mais fechada. A BR-116, a Via Dutra, já é quase uma extensão de mim mesmo. Conheço cada pedaço daquela estrada, ou melhor, eu conhecia até aquela noite. Era uma quarta-feira, por volta das 22h. Eu estava saindo de São Paulo, carregado com uma carga de eletrônicos, indo para Curitiba. O trânsito estava mais leve do que o normal, e a previsão de tempo dizia que a noite seria tranquila. Mas algo, não sei explicar o que, me disse que aquela noite não seria como as outras. Uma sensação estranha, um desconforto sem razão aparente, começou a tomar conta de mim enquanto eu passava pela cidade de Embu das Artes. O clima estava abafado e uma leve névoa se formava sobre a pista, algo que é bem comum nessas noites mais quentes. A estrada estava vazia, apenas alguns faróis distantes e os meus. No rádio, uma música qualquer tocava baixinho, mas minha mente estava distante, com os olhos fixos na pista à frente. Eu já estava cansado. As longas horas de estrada começam a pesar e o sono bate com força. Mas não foi o sono que me assustou. Foi quando comecei a perceber que, à minha esquerda, nas margens da rodovia, havia algo que não estava ali antes. Eu vi uma figura. Estava parada entre as árvores, com a silhueta imprecisa, quase como uma sombra. Parecia uma pessoa, mas algo sobre ela parecia fora de lugar. De início, achei que fosse um morador de rua, alguém tentando atravessar. Mas o que me fez parar de pensar isso foi o detalhe que me fez tomar um susto. A figura estava completamente imóvel, olhando fixamente para o caminhão. A princípio, tentei ignorar, mas a imagem me perseguia. Cada vez que olhava para o retrovisor, a silhueta parecia estar mais próxima. Algo em meu estômago apertou. Eu sabia que aquilo não era normal, não era uma pessoa comum, nem um morador de rua. Era como se a figura estivesse me seguindo, observando, mas com um propósito que eu não conseguia entender. A neblina que havia se formado aos poucos agora estava mais densa. O farol do meu caminhão iluminava na estrada à minha frente, mas não conseguia afastar a névoa que tomava conta da pista. E então ela apareceu novamente. Mas dessa vez, ela não estava mais só à margem da estrada, ela estava no meio da pista. Quando eu a vi no centro da rodovia, a adrenalina me fez apertar o volante com força. Faltavam poucos metros para passar por ela, e quando o farol a iluminou, eu vi que ela não estava mais sozinha. Havia outras figuras ao redor dela, mas elas estavam de costas, como se estivessem aguardando algo. No entanto, o que mais me desconcertou foi a expressão vazia da mulher à frente. Era uma mulher alta, vestida com um vestido longo e branco. Seus cabelos estavam desfeitos, como se estivesse à deriva no vento, mas seus olhos eram negros. Não havia vida neles, apenas um vazio profundo que parecia me engolir. Ela estava parada no meio da pista, olhando diretamente para o meu caminhão. E, por um momento, eu não consegui desviar o olhar, como se alguma força estranha, estivesse me prendendo. Eu pisei no freio tentando evitar uma colisão, mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, a mulher se moveu. Ela foi para o lado direito da pista, com um movimento fluido e estranho, como se fosse uma figura saindo de um pesadelo. Não era um movimento natural. O que me deixou completamente apavorado foi que, antes de desaparecer, ela olhou para mim pela janela do caminhão. Eu senti uma dor de cabeça insuportável, uma pressão que parecia irromper da minha própria mente. E então, em um sussurro profundo e gélido, ela falou: "Você está muito perto." Eu não entendi o que ela queria dizer, mas aquela frase, dita com tanta intensidade, fez meu corpo tremer. Quando olhei novamente, ela já não estava mais ali. A estrada, a neblina, tudo parecia ter voltado ao normal, mas algo havia mudado. O relógio no painel do caminhão marcava 00:15. Eu tinha a sensação de que uma eternidade
havia se passado em questão de segundos. Aquela sensação não me deixava. Eu sabia que algo estava errado, mas não podia explicar. Olhei para o retrovisor, mas nada. O que me deu mais medo foi que, a cada quilômetro que passava, o relógio parecia adiantado, as horas se comprimindo, como se o tempo estivesse sendo distorcido. Meu coração acelerou e eu sabia que não estava mais sozinho na estrada. À medida que a noite avançava, a estrada começou a se transformar. O cenário estava se tornando irreconhecível, como se eu estivesse em uma versão paralela do mundo. O campo à minha esquerda, onde antes havia uma vegetação densa, agora estava vazio, desolado, com árvores retorcidas e sem folhas, como se o tempo tivesse congelado ali. As luzes da cidade pareciam se distorcer à distância, criando uma sensação de que eu estava indo em círculos. A estrada parecia não ter fim e a sensação de que algo me observava se intensificava. Eu não sabia mais se estava indo para Curitiba ou para algum outro lugar que não deveria existir. Foi quando ouvi um som, uma voz, mas não era uma voz humana. No começo eu pensei que fosse a minha mente jogando truques em mim, mas logo a voz se tornou mais clara, mais próxima. Ela não vinha de fora, mas dentro do caminhão. Eu não sabia se estava sonhando, se estava delirando, mas a voz parecia me chamar. Você está perdido. Você não pode voltar. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém, apenas o som da estrada e o barulho do motor. O rádio estava desligado, mas a voz continuava, mais e mais, sussurrando palavras que não faziam sentido. Você não pode sair daqui. Eu olhei para a pista e então vi algo que me fez parar completamente. Não estava mais na rodovia que eu conhecia. A estrada à minha frente agora estava desmoronando, como se o asfalto estivesse rachando, como se a terra estivesse se abrindo. E no meio disso tudo, eu vi ela novamente, a mulher de branco, Etiant. Ela estava no meio da estrada, com seus olhos negros fixos em mim. Mas, dessa vez, ela não estava mais sozinha. Havia outras figuras ao seu redor, escuras, sem forma, sombras que pareciam se mover sem intenção, como se não fossem humanas. Eu tentei dar ré, tentar escapar, mas o caminhão não reagia. Ele estava preso naquele lugar, naquela estrada distorcida, como se algo o tivesse engolido. Eu não conseguia mais enxergar claramente. A neblina estava tão espessa que parecia uma cortina que separava dois mundos. Eu sabia que, se não saísse dali, algo muito pior aconteceria. Foi quando uma das sombras se aproximou. Eu vi a mão estendida, dedos longos e finos, tocando o vidro do meu caminhão. Eu não sabia o que era, mas o medo se transformou em desespero. No espelho retrovisor, a mulher sorria, um sorriso torto, vazio. E então, as palavras novamente ecoaram em minha cabeça. Você está no lugar certo, mas você não vai sair. Com um esforço, eu finalmente consegui girar a chave de ignição e o motor do caminhão ligou novamente. Eu pisei no acelerador com força, sem olhar para trás. A estrada, a neblina, tudo parecia estar se desvanecendo. Eu sentia que algo ainda me observava, mas eu não podia parar. Não poderia dar mais uma olhada. A cada quilômetro que eu percorria, a sensação de alívio começava a surgir, mas também um medo profundo, uma sensação de que, talvez, eu tivesse deixado algo para trás, algo que não deveria ser deixado. Quando finalmente cheguei em Curitiba, não sabia mais se aquilo tudo tinha sido um pesadelo ou se realmente aconteceu. Eu olhei para o painel do caminhão. A quilometragem estava normal, mas o relógio, aquele relógio maldito, mostrava que eu havia gastado horas a mais na estrada do que eu deveria. A sensação de estar sendo seguido, de estar perdido, ainda estava em mim. E toda vez que faço essa rota, a mesma sensação vem. Não importa o quanto eu tente. Meu nome é Felipe, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há 18. A minha estrada, aquela que eu conheço como a palma da minha mão, é a Rota Santos-São Paulo. Não tem segredo para mim. A BR-116 é uma velha conhecida, uma estrada de uma beleza inusitada e, por vezes, traiçoeira.
Desde a primeira vez que peguei esse caminho, no início da minha carreira, já sabia que aquela pista tinha algo de diferente. Mas só agora, depois de tanto tempo, consigo ver o que realmente acontece quando as luzes da cidade se apagam e a escuridão toma conta da rodovia. Era uma quinta-feira fria, por volta das 22 horas. Eu estava indo de Santos para São Paulo, como tantas outras vezes. O trânsito estava calmo, e eu dirigia o caminhão pela pista já escura, com os faróis cortando a neblina. A visibilidade não estava das melhores, mas nada que me assustasse. Eu já estava acostumado com o clima da noite e com as curvas da estrada. Não deveria ser nada diferente das outras viagens. Mas, naquela noite, a estrada parecia diferente. A neblina estava mais densa, mais impenetrável e o silêncio era absoluto. O rádio estava desligado, o que normalmente me ajudava a manter a concentração. Mas, naquela noite, até o som do motor parecia abafado. Eu olhava para os faróis, esperando ver os reflexos das placas de sinalização, mas elas não apareciam. Era como se algo estivesse cobrindo a estrada, algo invisível e inexplicável. A cada quilômetro o desconforto aumentava. Algo me dizia que eu não estava mais na mesma rodovia, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então olhei para o retrovisor. Foi quando eu a vi. Ela estava atrás de mim. A princípio, pensei que fosse apenas a minha mente pregando peças. Mas à medida que os segundos se passavam, o desconforto na minha barriga aumentava. Eu acelerei, mas a sensação de que algo me seguia, algo que não deveria estar ali, se intensificou. Olhei para o espelho retrovisor mais uma vez e vi a silhueta. Uma mulher. Ela estava parada no meio da estrada. Não havia outro carro à vista. Só ela ali, no escuro, com os cabelos longos e soltos. O vestido branco, sujo e esfarrapado, balançava com o vento e ela não se movia. Seus olhos eram fixos e, mesmo à distância, eu podia sentir que ela me olhava com uma intensidade que me fazia suar frio. Meu corpo congelou. Não sabia o que fazer. Talvez fosse uma pessoa precisando de ajuda, eu pensei. Afinal, aquelas estradas, às vezes, são perigosas, especialmente de madrugada. Mas à medida que me aproximava, uma sensação gelada tomou conta de mim. Algo não estava certo. Eu reduzi a velocidade, mas quando olhei novamente para o espelho, a mulher não estava mais lá. Não a vi em lugar nenhum. O que eu vi foi algo ainda mais bizarro. O campo ao redor da estrada parecia diferente. As árvores, as casas à distância, tudo parecia deformado. Como se estivessem distorcidos, um borrão macabro de sombras e luzes. E então eu ouvi. Era um sussurro, algo tão baixo que eu quase não conseguia ouvir. Ele vinha de dentro do caminhão. Eu olhei para os retrovisores, pensando que talvez alguém tivesse subido sem que eu percebesse. Mas o banco ao meu lado estava vazio. Volte, volte para trás. A voz era uma mistura de lamento e súplica. Eu pensei que fosse uma alucinação, que o cansaço estava me afetando. Mas o medo me dominava. A sensação de que algo estava errado, algo maligno, não me deixava. Eu olhei para a estrada à frente, tentando focar, tentando afastar o terror que começava a invadir minha mente. Mas quando olhei para os espelhos novamente, a mulher estava lá. Agora ela estava mais perto. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que não era normal. Eu parei o caminhão na beira da estrada, os faróis iluminando a figura à minha frente. Ela não se movia, mas seus olhos, aqueles olhos negros e sem vida, estavam fixos em mim. A sensação de sufocamento aumentou. Eu sentia o peso daquela presença, como se ela estivesse dentro do meu corpo, dentro da minha mente. O ar ao redor parecia mais denso, pesado, como se a noite fosse engolir o mundo. Eu não consegui mais olhar para ela. A única coisa que eu consegui fazer foi acelerar o caminhão, sair dali o mais rápido possível. Mas por mais que eu tentasse, parecia que eu estava preso. A estrada se estendia à minha frente, mas a sensação de que a mulher me seguia era inescapável. Eu não estava mais em uma estrada comum. Eu não estava mais em São Paulo. Eu estava em algum lugar entre o real e o sobrenatural. Quando olhei novamente para o retrovisor, vi algo ainda mais horrível.
não era mais uma mulher. Era uma criatura. Seus olhos, antes humanos, agora eram fendas negras, sem pupilas, e a pele de seu rosto estava desfigurada, esticada, como se estivesse se derretendo. O sorriso dela era tão grande que quase rasgava seu rosto, e o pior de tudo, ela estava sorrindo para mim como se soubesse algo que eu não sabia. Eu gritei. Não era só medo, era pavor. Era um desespero tão profundo que eu perdi a noção do que estava acontecendo. De repente, as luzes do caminhão começaram a piscar e a criatura desapareceu. Tudo ficou em silêncio. A estrada à minha frente parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim sabia que a estrada não era mais a mesma. Eu olhei para o painel. O relógio, que antes estava correto, agora mostrava um horário impossível. Estava mais de 2 horas adiantado. Eu sabia que não poderia ter viajado tanto tempo sem perceber. A estrada estava mais vazia agora. As luzes da cidade, antes visíveis ao longe, agora estavam apagadas. Eu parecia estar viajando para lugar nenhum. Tudo ao meu redor parecia se desintegrar em uma névoa impenetrável. Quando finalmente entrei em São Paulo, algo parecia errado. A cidade estava lá, mas as ruas, os prédios, tudo parecia apagado, em uma espécie de apagamento fantasmagórico. O som da cidade, o movimento, os faróis dos carros, tudo estava morto. A cidade estava viva, mas ao mesmo tempo não estava. Era como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Eu parei em um posto de gasolina e tentei me recompor. Respirei fundo, tentando colocar as ideias no lugar. Eu sabia que a estrada, aquela estrada, tinha algo de sobrenatural, algo que eu não conseguia explicar. Naquela manhã, quando o sol finalmente surgiu, tudo parecia voltar ao normal. As ruas estavam movimentadas, os carros voltando à vida, mas eu não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido. Eu estava convencido de que havia algo na BR-16, algo que não deveria estar lá. Quando olhei para o retrovisor do meu caminhão, vi, por um momento, o reflexo da mulher novamente. Mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Apenas um sorriso grotesco no vidro, como uma lembrança de que, se eu voltasse para aquela estrada, ela estaria me esperando. Não voltei mais àquela estrada à noite. Eu sou Felipe, caminhoneiro com 18 anos de estrada, e o que eu vi naquela noite, naquela estrada, ainda me persegue. Sempre que passo perto da BR-116, sinto a presença dela, observando, esperando. Eu sei que, de alguma forma, ela está lá, em algum lugar entre o concreto e a neblina, aguardando pela próxima vítima. E, sempre que olho para o retrovisor, me pergunto, será que ela está me seguindo? Meu nome é Kleber. Sou caminhoneiro há 24 anos e sempre fiz a mesma rota. Campinas para São Paulo, todos os dias, ano após ano. Conheço cada curva, cada placa de sinalização, cada buraco na pista. O que mais poderia acontecer? Eu estava tão acostumado com aquela estrada que parecia mais uma extensão de minha própria vida. Mas, como tudo que parece seguro, às vezes a estrada esconde mais do que a gente imagina. Era uma terça-feira, por volta das 23h30. O clima estava abafado, típico de uma noite de verão. Eu estava carregando uma carga de produtos eletrônicos e o trânsito estava bem leve, o que era uma surpresa para aquela hora. Os faróis do meu caminhão cortavam a escuridão da rodovia dos Bandeirantes e o rádio tocava uma música antiga, mas nem mesmo o som daquelas canções familiares me trazia conforto. Eu sabia que algo estava estranho assim que passei por Sumaré. A estrada parecia mais deserta do que o normal, como se todas as pessoas tivessem desaparecido de repente. Um silêncio opressor pairava no ar, e a sensação de que algo estava observando me fez prender a respiração. Olhei para os espelhos retrovisores, mas o que vi não fez sentido. Uma figura, lá atrás, a quilômetros de distância. Ela parecia caminhar ao longo da estrada, no escuro, sem se importar com os carros ou caminhões que passavam. Eu achei que fosse um morador de rua ou algum pedestre desavisado. Mas à medida que fui me aproximando, a figura não parecia de carne e osso.
Ela era alta, muito magra e vestia um manto negro que se arrastava pelo chão. Quando passei por ela, a sensação de que algo estava errado se intensificou. Eu tentei ignorar, como sempre faço quando vejo algo estranho na estrada, mas o desconforto persistiu. Quando olhei pelo retrovisor, a figura já não estava mais no lugar onde a vi pela primeira vez. Agora, ela estava mais perto. Aproximadamente a 100 metros de distância, aquela presença me observava, imóvel. Não consegui ver seu rosto, mas seus olhos, ou o que eram aqueles pontos brilhantes em sua face, estavam fixos em mim. Meu estômago se revirou. Algo não estava certo. Eu sabia disso. Mas, de alguma forma, consegui seguir viagem, acelerando um pouco, tentando sair da sensação de que estava sendo perseguido. O rádio, que até então tocava suavemente, ficou mudo de repente. Eu olhei para o painel. O relógio estava marcando 00:45, mas, no entanto, a sensação de que o tempo não estava passando direito ficou comigo. Como se eu estivesse preso em um ciclo, em um momento que não avançava. E foi aí que a voz apareceu. A princípio, pensei que fosse a minha mente me pregando peças, mas logo ficou claro que não era isso. A voz não vinha de dentro do caminhão. Ela estava no ar, ao meu redor. Era como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido, mas sem som, apenas uma vibração no ar. Eu me forcei a não ouvir, tentei ligar o rádio, dar mais atenção à estrada, mas a voz parecia estar em todos os lugares. Volte, volte para o início. A frase foi simples, mas carregada de uma autoridade gélida. Eu olhei para o painel, tentando me concentrar. Mas, de repente, as luzes do caminhão começaram a piscar, como se algo estivesse interferindo diretamente na eletrônica do veículo. Eu estava começando a perder o controle da situação. Foi quando ela apareceu novamente. Dessa vez ela estava bem à minha frente, no meio da pista, parada como uma estátua. Era a mesma figura de antes, mas agora ela estava mais perto, mais clara, mais real. Seu manto negro parecia se mover, mas não com o vento. Algo dentro de mim, uma sensação instintiva, me dizia para não parar, para não olhar para ela. Eu joguei o caminhão para a direita, desviando da figura, mas no instante em que fiz isso, o farol direito apagou de repente. A luz iluminou apenas um trecho pequeno da estrada à minha frente, e quando olhei para a esquerda, a mulher estava ali. Ela estava em pé, observando, com os olhos fixos nos meus, como se estivesse esperando algo. Eu podia sentir minha pele arrepiada, um gelo percorrendo a espinha. Eu sabia que não podia mais ignorar. Ela estava me chamando. Foi nesse momento que percebi que a estrada à minha frente já não era mais a mesma. As árvores que antes estavam à beira da rodovia estavam agora deformadas, como se estivessem se retorcendo em direção a mim, como mãos fantasmagóricas tentando me alcançar. A estrada, que deveria ser reta e bem iluminada, agora se curvava de forma estranha, como se estivesse se distorcendo. Eu sabia que algo estava acontecendo. Não estava mais em Campinas, não estava mais em São Paulo. Eu estava em algum lugar entre o real e o irreal. Eu continuei acelerando, mas quanto mais eu tentava sair daquele lugar, mais a estrada parecia se esticar, mais os quilômetros se multiplicavam, e o relógio no painel parecia estar parado no mesmo horário. Eu olhava para os lados, tentando encontrar algum ponto de referência, algo que me dissesse que eu ainda estava no mundo real. Mas não havia nada, apenas a estrada, que agora parecia sem fim, e a figura que ainda estava lá, me seguindo. Foi então que a voz voltou. Você não vai sair. Você nunca vai sair. Eu franzi a testa desesperado. A presença parecia estar se aproximando mais e mais. Era como se eu estivesse preso em um loop, em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu tentei frear, tentar entender o que estava acontecendo, mas os freios não funcionavam direito. O caminhão continuava indo, sem parar, sem controle. Eu tentei olhar para os espelhos, mas não via nada, além de escuridão. Nem mesmo o farol direito estava acendendo mais. De repente, uma luz fraca apareceu à distância.
uma luz que parecia me chamar. Eu acelerei ainda mais, esperando que aquela luz fosse a saída, a libertação. Mas, conforme eu me aproximava, percebi que a luz não estava na estrada, mas sim acima dela, suspensa no ar. Era uma luz fria, azulada, como uma aurora boreal, mas não havia nada bonito nela. Ela parecia ameaçadora, como se fosse uma porta para outro mundo. E foi aí que eu vi. A figura estava diante de mim, mas não era mais a mesma mulher. Agora ela tinha um rosto de uma palidez fantasmagórica, sem olhos, sem boca. Apenas uma forma, uma massa informe de escuridão que me olhava fixamente. Eu parei o caminhão, ou melhor, o caminhão parou sozinho. Ele não respondia mais aos meus comandos. E então a coisa falou, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você escolheu essa estrada. Agora você está preso aqui. Não há mais volta. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. O que eu sabia é que algo muito antigo e maligno estava acontecendo naquela estrada. Eu não sabia como, mas eu tinha sido escolhido para fazer parte de algo que eu não compreendia. Algo que não era para ser compreendido. Quando as luzes do caminhão começaram a falhar, a estrada à minha frente se desfez completamente. Tudo ao meu redor se transformou em um borrão escuro, e a última coisa que vi foi o sorriso da figura, que agora tinha um sorriso largo, monstruoso. Eu acordei no dia seguinte em um posto de gasolina na beira da estrada. Não sabia como cheguei lá, mas meu caminhão estava intacto. O relógio estava marcando a hora certa, mas eu sabia que algo estava errado. A cada vez que passo por aquela estrada, sinto o olhar da figura me observando e a voz sussurrando ao meu ouvido. Você vai voltar. E não importa o quanto eu tente escapar, eu sei que um dia ela vai me chamar novamente. Eu sou Kleber, caminhoneiro com 24 anos de estrada, e a estrada nunca mais foi a mesma desde aquela noite.